Olá, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB Podcast. E hoje, para a gente começar, o assunto é direto ao ponto: sucessão patrimonial. E para isso, a gente trouxe o Dr. Christian, advogado especialista nessa área, que vai nos responder, nos ajudar a entender como funciona esse ambiente, como tratar esse assunto que é tão delicado. Por quê? Porque geralmente vem acompanhado de uma notícia triste, de um falecimento, da morte de algum parente. Então, hoje nós vamos trazer esse assunto de forma bem tranquila, bem explicada, para que você tenha uma noção clara da importância de você tratar esse assunto da forma correta. Doutor Christian, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB Podcast novamente, né? Já é a segunda participação. Estamos honrados de ter você aqui e espero que você realmente mostre para nós aí como que funciona esse universo aí da sucessão patrimonial, que é um assunto que hoje as pessoas não dão a devida atenção. Bom, é isso? Exatamente, Ricardo. Eu queria agradecer pelo convite por mais uma vez. Já estou quase me tornando sócio aqui do podcast e fico Sim, muito honrado mais uma vez de me fazer presente. perfeito, perfeito. Vamos lá, Christian, só para, né, a gente dar uma introdução. O Paraná está prestes a ter mais idosos do que criança, né? São mais de 2 milhões de pessoas hoje com mais de 60 anos. E a coisa só piora, né? Exatamente. A população idosa no estado do Paraná, ela dobrou nos últimos 20 anos. É uma situação que a gente precisa avaliar, principalmente eu que faço parte dessa área da sucessão patrimonial. Projeta-se que até 2050, 30% da população paranaense será uma população de idosos. Então, é preciso pensar em planejamento patrimonial, a fim de que esse patrimônio possa ser distribuído de maneira adequada e que os conflitos possam ser evitados. Esse é o nosso papel aqui, Sim. é realmente elevar o nível de consciência dessas pessoas e principalmente permitir que esse patrimônio chegue às mãos certas sem conflito, tá? O Paraná em si, ele tem uma expectativa de vida hoje de algo em torno de 80 anos, enquanto os demais estados do país têm uma expectativa de vida aí de 77,6 anos, tá? Entendi. Então, o que faz com que o nosso estado seja um dos estados mais longevos do país. Um dos estados que permitem que as pessoas tenham uma maior expectativa de vida. Sim. E falando disso, né, a pergunta que eu quero deixar aqui para quem está nos assistindo é: qual que é o destino que você quer dar para o patrimônio que você construiu ao longo aí dos últimos 30, 40 anos? É importante pensar sobre isso. Eu sei que falar sobre o tema morte é um tema desconfortável, Sim. mas ele é necessário. Então, né, interessante você falar, porque hoje a gente está falando aí de trilhões de reais em patrimônios, né, em imóveis quitados, empresas familiares que têm patrimônio também, seja patrimônios imobiliários ou dinheiro, não importa. Que nem você falou, patrimônio construído aí em 30, 40 anos. Então, realmente eu entendo que a transferência de patrimônio nos próximos 10, 20, 30 anos vai ser gigantesca no Brasil. E isso tudo vai estar sujeito aí à tributação, a novas regras aí da reforma tributária. Tem muita coisa acontecendo no Brasil hoje que está falando dessa coisa toda de patrimônio, de como funciona isso. E as pessoas não estão preparadas para isso mesmo, né? Realmente, as pessoas elas não estão preparadas para isso. A minha mãe sempre dizia um ditado que eu transmito para os meus clientes e acho muito importante, e ela dizia o seguinte: "Rei morto, rei posto". Então é importante que quem esteja à frente, controlando uma família, que seja o chefe de família, pense nessa possibilidade de transmissão. Porque as empresas em si, elas sempre se preparam para a Sim, transmissão de poder, eventualmente dos CEOs e sim. principalmente da área de diretoria e tudo mais, sempre pensa nessa sucessão. Por que que nós não devemos pensar na sucessão do nosso patrimônio? De que forma que a gente quer que esse patrimônio continue crescendo e dando frutos? Então isso é muito importante. É interessante, porque eu vejo assim, a maioria das pessoas hoje estão saudáveis, estão ativas, estão produzindo, né? Mas tem uma verdade desconfortável, né? A morte é para todo mundo, vai chegar e detalhe, não é vai ficar velho e vai morrer. Pode morrer a qualquer momento. Eu entendo que as pessoas não olham para esse assunto, até por uma questão de dificuldade mesmo, de olhar para a questão da vida, da morte em si. E o Brasil está entrando, né, na maior onda de sucessão patrimonial da sua história, né? Porque nós estamos, como você falou,
Nós temos hoje aí um patrimônio gigantesco imobiliário, as famílias, né, as pessoas têm. Quando a gente está falando famílias, não estamos falando de gente milionária, não, estamos falando de todo mundo que tem patrimônio, seja Exato. um imóvel, dois, três, ou carro, não importa, né? Dinheiro, as pessoas têm patrimônio e esse patrimônio vai ser transferido em algum momento para alguém em função desse falecimento dessa pessoa. E não tem ninguém se preparando para isso, pelo que eu entendo. É isso mesmo? Exatamente. Esse patrimônio ele vai ser transferido, haverá tributação e a única certeza que a gente tem é a sucessão acontecerá. Vai Vai acontecer. O acontecer. patrimônio vai ser Vai transferido para ser alguém, transferido. né? Mais hora ou menos hora, isso acontecerá na vida de todas as pessoas. Então a pergunta é se vai ser de forma tranquila ou se vai ser na briga mesmo, é Ou isso? de forma caótica. Entendi. Então, o chefe de família tem essa missão, é essa missão É de uma vida. missão mesmo, Tanto é né? construir o patrimônio, como depois é organizar a Sim, transmissão desse patrimônio. sim, Então, sim. esse é o papel do chefe dessa família. Legal. Então hoje a gente vai ver aqui, né, o que que é mais interessante, doação, testamento, holding, né? O que protege realmente uma família. E detalhe, né? Quando a gente fala de proteger, a gente está falando de proteger as pessoas, né? Não estou falando de proteger patrimônio, mas sim as relações, né? Porque a gente vê muitas famílias em crise, né? Em disputas aí gigantescas, quer dizer, brigando entre si por causa que não houve uma organização patrimonial da pessoa que detinha todo esse patrimônio, é isso mesmo? Exatamente. A gente precisa pensar em legado. Então, todas as vezes em que a gente inicia uma vida, que a gente tem sucesso na nossa vida, nós criamos um legado. E nós precisamos também pensar de que forma que esse legado vai ser dado à devida continuidade. Nós temos diversos casos aí no país Sim. em que, a partir do momento que nós perdemos o chefe dessa família, a família perdeu totalmente o controle. Então, se esse chefe pensa numa sucessão adequada, ele primeiro protege as pessoas que ele ama e principalmente protege a sua companheira. O Sim, objetivo principal da sucessão patrimonial é proteger quem não tem, na maior parte das vezes, idade suficiente, maturidade suficiente ou consciência suficiente. Então, o chefe da família, que já é uma pessoa mais madura, que já conhece realmente como a vida funciona, ele consegue fazer uma sucessão patrimonial adequada, um planejamento adequado e gerar proteção para as pessoas que ele realmente ama. e pelo que eu entendo, né, Cristian, vamos lá, assim, é o chefe da família, né, e aí não estou falando de homem ou mulher, mas assim, é quem conduz a família que geralmente está com todo esse poder na mão de organizar essa estrutura, né? Isso não é uma coisa que está dividida entre os familiares ali, que eles podem fazer isso sozinhos. Depende geralmente de uma pessoa que está com tudo embaixo dela ali, na mão dela, e que se ela não deixar isso organizado, a coisa realmente vai bagunçar. Exatamente. Eu já comentei aqui, gosto sempre de repetir, a gente fala sobre nível de consciência. Se o chefe da família, se a pessoa que coordena essa família, que organiza, conseguiu chegar num patamar de grande patrimônio, automaticamente ele tem que pensar na possibilidade desse patrimônio ser multiplicado e Uhum. subdividido de maneira adequada. Sim, Precisa que seja feito a construção de cláusulas, de organizações jurídicas, a fim de que esse patrimônio possa ser preservado. sim. Se ele não age dessa forma, automaticamente, a partir do momento que esse patrimônio for distribuído, ele pode ser totalmente perdido. Ou seja, a gente perde um legado. Interessante, né? Porque as pessoas se preocupam tanto em construir patrimônio, mas não se preocupam em proteger esse patrimônio, né? Exatamente, não se preocupam em proteger e mantê-lo numa eventual sucessão. Então, a partir do momento em que você aplica as técnicas jurídicas adequadas para esse patrimônio, a tendência é que esse patrimônio se autodesenvolva, cresça e dê todos os frutos que são necessários, evitando principalmente conflitos familiares. Interessante que no episódio anterior que a gente gravou, trouxe uma profissional, a Luciana Fausto, e a gente falou sobre seguros de vida e seguros em vida, justamente também com um olhar para blindar patrimônio, para proteger as pessoas nessa transição. E muitas vezes são pegas totalmente despreparadas, têm patrimônio, mas não têm liquidez para resolver as questões patrimoniais. Essa é uma das grandes falhas das famílias. Não proteger o seu patrimônio, não ter liquidez desse patrimônio. Então, se você não aplica nenhuma das técnicas de proteção desse patrimônio, técnicas de sucessão patrimonial, o que acaba acontecendo? No momento de um eventual falecimento, você só tem um caminho, que é o inventário. E até que o inventário se concretize, todo esse patrimônio fica travado. Entendi. Eu já tive casos de famílias que, no momento de um eventual óbito, não tinham dinheiro sequer para pagar as custas do funeral.
Então é importante que essas famílias se organizem para Sim. isso. Quem tem é o chefe dessa família e tem uma consciência mínima das coisas, precisa organizar seu patrimônio a fim de que os seus entes queridos, das pessoas que ele mais ama, Sim. estejam preparados para uma eventual sucessão e para uma eventual perda ou um falecimento desse chefe. Legal. Até vou fazer um comentário aqui que eu quero que você me confirme, né? E eu acredito que muitas vezes, muitas disputas familiares, né, entre mãe e irmãos, acontece justamente por causa dessa falta desse preparo, porque eles descobrem que tem um patrimônio, às vezes nem tinham noção do tamanho do patrimônio, não tem ninguém tem poder para resolver nada e a briga começa, né? Porque quando chega na coisa de dividir bens, se isso não está organizado, com certeza vira discussão, né? Lembra que eu falei para ti sobre consciência? A consciência é uma palavra extremamente importante. A legislação, ela é simples. Ela dá um modelo para se fazer a divisão patrimonial. Ela dá um modelo. Tá. A família só briga se ela quiser, porque lá no final das contas, eles vão ter que se adaptar ao modelo que a lei determina. Sim, Ou seja, cada filho, a viúva meieira e outras pessoas têm a sua porcentagem já devidamente delimitada pela lei. Então, o que permite que essas brigas efetivamente aconteçam é a falta de consciência. Então, quando os clientes chegam ao meu escritório procurando os nossos serviços jurídicos para execução do inventário de uma organização patrimonial, o primeiro passo que eu tomo é eu me reúno com essa família e dou para eles consciência. E explico para eles: nós temos dois caminhos. Nós nos reunirmos aqui e decidirmos a forma de resolver esse inventário da maneira mais pacífica possível e assertiva para que a gente faça isso em menos tempo possível. Ou se vocês quiserem se desentender, vocês vão brigar por anos e no final das contas o juiz vai entregar isso aqui para vocês. Qual caminho vocês querem sim, seguir? A partir do momento que eu questiono eles sobre isso e principalmente elevo o nível de consciência deles, a gente consegue terminar os sim. nossos inventários em pouquíssimo tempo. Interessante, né? Eu imagino que quando entra para briga, o patrimônio vai ser menor, né? Porque isso vai diluir esse patrimônio, né? Exatamente. Quando a gente entra para uma eventual briga, esse patrimônio fica travado e ele vai se deteriorando aí ao longo do tempo. Todo mundo perde ao final das contas. Legal. Então agora a gente vai para as perguntas diretas e objetivas para a gente esclarecer isso de uma forma bem simples, tá? Vamos ser bem objetivos para as pessoas entenderem mesmo, não vamos dificultar os termos. Então a primeira pergunta aqui é a seguinte: por que que esse tema, né, sucessão patrimonial, agora tá tão vindo aí, tá sendo falado tanto, e qual a importância das pessoas criarem consciência desse assunto? Então, esses líderes de família, eles precisam pensar o que que eles querem deixar. Então, se esse líder se organiza, o que que ele vai permitir que a família dele sinta com a ausência dele? Primeiro ponto, paz familiar. Porque se ele deixar tudo devidamente organizado, automaticamente essa família terá paz e não existirá conflito, porque estará tudo devidamente delimitado, tá? Evita ali o conflito entre os herdeiros, porque já está tudo devidamente organizado, cada um já sabe o Sim. que lhe cabe e de que forma que isso deverá ser feito, tá? E por fim, o mais importante de tudo isso, a vontade de quem construiu esse patrimônio será devidamente cumprida, né? Respeitada, né? E então a sucessão é uma realidade para todos. Legal. Então vamos lá. Qual que é o erro mais comum, né, que as pessoas cometem com relação a patrimônio, principalmente falando de imóveis, que muitas vezes esse patrimônio tem muitos imóveis dentro dele, né? Qual que é o erro que geralmente mais acontece? É a falta de organização. A falta de organização, ela impede uma previsibilidade de organização desse patrimônio. E essa previsibilidade, ela faz com que a falta de previsibilidade faz com que o patrimônio trave. Travando o patrimônio, ele começa a deteriorar e você não consegue colher os frutos desse patrimônio. Então, Sim, quando a gente fala de imóveis, o importante é que, se tivermos uma sucessão devidamente organizada, esses imóveis já serão distribuídos a quem deve ser distribuído e automaticamente, se houver locações ou outras situações que envolvam esses imóveis, a gente pode continuar dando a sucessão e a tranquilidade e o prosseguimento que já existia dentro desse patrimônio. entendi. Legal. Tá, e vamos lá. O que pode dar errado, né? Ou pode complicar a vida de quem deixa isso sem um mínimo planejamento, sem nada? Exatamente. A falta de consciência vai gerar principalmente esse conflito familiar. E esse conflito familiar, ele pode atacar diretamente o companheiro. Então, o chefe da família acabou falecendo,
instaura-se um conflito familiar dentro dessa família, a pessoa que mais vai sofrer é a companheira. Tá? Então, se você ama realmente a tua família, se você ama a tua esposa, organize o seu patrimônio. Sim. Porque a partir do momento que você não esteja mais aqui, ela será a principal pessoa beneficiada desse plano que Sim. você vier a deixar. Porque o conflito familiar estende a discussão, aumenta os impostos, porque esses impostos eles são contabilizados mês a mês, Sim. com juros e correção monetária. E não só isso. Havendo instaurado aí um conflito, trava o imóvel, trava a empresa, trava a família, trava o dinheiro e todos perdem ao final. Legal. Tá, e me diz uma coisa, vamos lá. Como decidir, né, entre doação, testamento, hold, inventário, que hoje são várias modalidades. Qual que é a melhor? Então, Ricardo, achei bem bacana essa pergunta que você fez, mas a resposta depende. Não existe algo que seja mais adequado para uma família de maneira geral. Precisa sempre ser feito um estudo, uma análise de cada de cada caso. Tá. Eu preciso primeiro compreender aquele patrimônio, que tipo de patrimônio é patrimônio em dinheiro, é patrimônio em imóveis, é patrimônio em ações. Então, para cada família existe um plano personalizado. Entendi. Tá? Eu sempre considero dessa forma. E quando a gente fala em modalidades de organização, eu penso em primeiro, a primeira modalidade que a gente pode utilizar, dependendo do volume patrimonial, pode-se utilizar a doação. A doação é um excelente instituto que pode ser utilizado em vida. Mas é importante considerar que essa doação ela só pode levar em conta 50% do patrimônio da pessoa que está doando. Tá. Apenas 50%. Junto com a doação, a gente pode falar em usufruto, que pode fazer parte dessa doação, que é uma cláusula que você pode estabelecer no momento dessa doação. A gente pode falar sobre reversibilidade. O que é isso, reversibilidade? Ou seja, se você doou teu patrimônio para o teu filho e ele acabar falecendo antes do que você, esse patrimônio retorna a você. Entendi. Então, essa cláusula ela contribui bastante para doações. Empenhorabilidade é uma cláusula interessante. Incomunicabilidade, você tem um filho que gosta de casar e que te dá problema em eventuais relacionamentos. Se você quer esse patrimônio devidamente preservado, a incomunicabilidade é uma excelente ferramenta para poder resolver isso. Nós temos também um outro instituto que é bem interessante de se utilizar, que é um instituto de baixo custo, que é o testamento, onde você pode principalmente proteger tua companheira. Sim. Então, numa eventual falta desse chefe de família, ele pode fazer um testamento para a sua companheira, a companheira fazer um testamento para ele, faltou um dos dois, essa companheira já sai aí dentro do patrimônio com pelo menos 75%. Entendi. Isso privilegia ela, trata dela, cuida das pessoas que a gente mais ama. Nós também temos os planos de previdência, ou seja, se você tem um patrimônio em dinheiro, o interessante não é você fazer determinadas aplicações. Sim, a aplicação permite que o dinheiro possa render. Mas o plano de previdência, ele permite com que esse dinheiro seja devidamente depositado em conta e você pode escolher quem poderá sacar. Entendi. E esse plano de previdência não precisa de inventário para ser sacado. Sequer se paga imposto para esses planos de previdência. Então é uma excelente solução. Por fim, para quem tem patrimônios maiores, a gente aconselha aí holding familiar. Então, quem tem empresas, imóveis, valores, locações, para famílias de média e alta renda, a gente indica aí a holding familiar, que permite que todo esse patrimônio esteja devidamente organizado, planejado. E, por fim, para quem realmente não pensou em nada, você cai ali na vala comum, que seria o inventário. O inventário gera um ônus um pouquinho maior aí para as famílias, é uma solução para destravar, para organizar e distribuir, mas no final das contas ele é uma solução um pouquinho mais cara. É o pior cenário. É o pior cenário, exatamente. Legal. E vamos lá, né? Qual que é o passo a passo prático para quem quer começar a organizar isso, Cristian? Para quem já quer falar, opa, eu assisti o episódio lá do Imóvel CWB, acordei para a vida, deixa eu começar a botar uma ordem nas coisas aqui. Qual que é o passo a passo prático? Ricardo, primeira coisa que essa pessoa precisa fazer, consultar um advogado de confiança. Ligar para o Dr. Christian. Ligar para o advogado de confiança. Entendi. Esse advogado ele precisa ser um advogado especialista em sucessão patrimonial. Então, um grande erro que as pessoas cometem é: eu vou pegar o meu advogado conhecido da família, vou pegar o advogado da esquina, vou pegar o advogado baratinho.
Esse é o pior erro que Sim, essa pessoa poderia cometer. Então, um aconselho jurídico especialista na no situação assunto? é o primeiro caminho, Sim, para você primeiro compreender o teu cenário, sim. tá? O segundo ponto, e não menos importante, é o mapeamento do seu patrimônio. Eu conheço muitas pessoas que não compreendem, não conhecem o seu patrimônio. Tem dinheiro depositado em diversos bancos, às vezes até está perdendo Sim, dinheiro, sim. porque poderia fazer um direcionamento mais adequado e tá com esse patrimônio aí devidamente polinizado aí em Entendi. diversos bancos. Então, esse mapeamento vai permitir com que a gente faça um levantamento desse patrimônio e compreenda os melhores caminhos e a melhor solução para aquela família. Não menos importante aqui, compreender os tipos de sucessão patrimonial, os regimes e organizações que precisam ser feitas. Uhum. Então, o aconselhamento jurídico vai te permitir isso. Identificar a sua auto-vontade. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Tem pessoas que não sabem o que querem fazer. Sim. Então, essa pessoa precisa se conscientizar e decidir o que ela O quer que que fazer ela com o quer? patrimônio dela, Sim. principalmente compreender os caminhos que ela possa seguir e utilizar ali para distribuir esse patrimônio. Simular o custo do inventário, porque Tá. aí ela vai saber quanto que efetivamente morri, e agora? Quanto vai Né? Quanto custar? que vai custar isso? Sim. Fazer essa simulação é muito importante. Avaliar a estrutura organizada, Sim. então fazer a organização, a distribuição, formalizar isso. Precisa, então, levar aos cartórios, ou construir a holding, ou fazer as doações, Ou fazer um utilizar ou o testamento. testamento, Entendi. todos os mecanismos que a gente tem aqui. E, por fim, precisa comunicar a família. Explicar Comunicar a para a família da sua família. vontade Sim. e, principalmente, a forma que ele quer fazer as coisas e que isso já está devidamente legalizado e Organizado. formalizado. Esse Ba- seria o melhor caminho. Bacana. Acho que esse último ponto é importante. Comunicar com clareza as famílias. Bem legal. E para a gente encerrar, vamos lá. Qual que é a verdade que quase ninguém fala para quem tem patrimônio familiar e, né, e acaba virando uma situação difícil? O que que é essa coisa que ninguém está falando? Conselho, Hum. tá? Conselho de quem está todos os dias trabalhando com isso. O problema não é morrer. Sim, você vai deixar teus entes queridos e Sim, tudo mais, mas o problema não é só a morte. O problema é você deixar um conflito instaurado. tá, Deixar um conflito instaurado. A próxima grande disputa patrimonial no Brasil não vai ser entre empresas, tá. vai ser entre Famílias. famílias. Sim, Então, quem tem consciência impede que isso aconteça organizando a sua sucessão. Eu posso dar entendi. alguns exemplos aqui para você, exemplos claríssimos, todo mundo conhece esses exemplos. Nós temos o caso do Gugu. Sim, O Gugu foi um excelente apresentador, deixou um legado maravilhoso, mas a sua imagem foi ficou. totalmente manchada por conta de uma sucessão patrimonial mal resolvida, Sim, tá? Bem diferente do Gugu, nós temos o Silvio Santos, sim, que nos ensinou profundamente como administrar o patrimônio em vida, sim, mas principalmente como administrar o patrimônio numa ausência, no sim. caso de Na morte, morte, tá? exatamente, né? Nós temos um outro caso icônico aqui no Brasil, Uhum. que é da Anita Harley, que está há 10 anos em coma por Sim, conta de um AVC, e a família dela está numa disputa judicial aí por conta do domínio de uma das maiores empresas de varejo do Brasil, sim, sim, tá? sim, com E por certeza. fim, nós temos aqui o caso do Marcos Paulo, que é o ator e diretor de Sim, TV, que sim. também foi instaurado um conflito Um familiar conflito aí por familiar. mais de 10 anos Sim. por falta de sucessão, né? Então, Que com certeza dilapidou totalmente o patrimônio que ele tinha, né? totalmente o patrimônio, deixou o patrimônio deles devidamente travado ao longo de todo esse período, gerando prejuízo para quem ele mais amava. Sim. Então, quem organiza antes, controla o seu legado, Controla o deixa seu tudo legado. devidamente organizado. Legal. Doutor, gostaria de agradecer pela participação, né, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu também, muita coisa eu já conheço, porque é o meu dia a dia, mas a gente está sempre aprendendo, né? E detalhe, né? Quem precisar de um profissional para tratar esse tipo de questão aqui em Curitiba, que procure o Dr. Christian, porque realmente é especialista no assunto e ele usa sempre uma coisa que eu gosto muito, que é a palavra consciência. Ele não está falando de patrimônio, de dinheiro ou de imóveis, ele está falando de trazer consciência para as famílias, para que elas entendam a importância de deixar isso organizado para quando chegar esse momento, que vai chegar, né, doutor? Exatamente. E nós precisamos compreender que o Paraná ele está envelhecendo, Sim, né? A sucessão é algo que vai acontecer de vai. qualquer forma. O patrimônio ele precisa valorizar e ele está valorizando, Sim, né? A pergunta que eu quero deixar aqui, o questionamento que eu quero deixar na cabeça das pessoas que estão nos assistindo é:
Você está construindo um legado, tá? Você vai deixar um problema para quem você mais ama? Sim. Então, cuide do teu Cuida do teu patrimônio, patrimônio. organize a sucessão, consulte um profissional especialista e organize a tua família e deixe tranquilo, com a paz familiar que ela merece e necessita os entes mais queridos e as Sim, pessoas que você ama. com Então, deixe certeza. tudo Deixa devidamente tudo em ordem. organizado. Então é isso. Novamente, obrigado, Dr. Christian. Excelente participação. E pessoal, o que ele falou agora no final é realmente muito importante, né? Quando a gente está falando de patrimônio, qual é a coisa mais valiosa que você tem? Eu acredito que seja a sua família, né? Os seus bens materiais, o seu dinheiro também fazem parte, mas a sua família faz parte desse patrimônio. E proteger essa parte do patrimônio, eu acho que é fundamental e foi sobre isso que a gente conversou hoje. No próximo episódio, a gente vai falar de holding. Esse é um assunto que também está muito na moda, tem muita gente falando, e a gente vai falar como que é isso na prática. Porque tem muita conversa paralela e a gente não sabe exatamente como que funciona, quais são os benefícios dessa modalidade de planejamento sucessório, ok? Na verdade, sim, o que a gente vai trazer para vocês é sempre clareza sobre esses assuntos que muitas vezes a gente já ouviu falar, mas não conhece a fundo e acaba não entendendo como funciona e como usar isso a nosso favor. Ok? Até a próxima. Contamos com você.